Uma das perguntas mais legítimas que eu recebo de mães e pais é: Edilane, se eu não vou punir, se eu não vou bater, se eu não vou tirar algum direito da criança, o que eu vou fazer? E eu digo que essa questão é legítima porque ela parte do coração de uma educação consciente e respeitosa, que é a preocupação com o nosso lugar diante da criança. E antes de eu responder o que é que você faz diante de um comportamento desafiador, eu quero entender com vocês nesse desafio da parentalidade por que é que castigo e punição acaba não sendo uma boa ferramenta. A gente até fica um pouco aliviado, porque parece que diante daquele mau comportamento a gente está fazendo a nossa função. Eu não vou fazer nada, eu não vou intervir diante daquela situação, mas há que se pensar o quanto a nossa intervenção faz com que a criança pense sobre o próprio comportamento e adquira habilidades diferentes de vida. Por exemplo, se quando ela bate num colega, eu vou e bato nela para ela aprender a não bater no outro, o que é que eu estou ensinando para essa criança? Provavelmente que eu, como adulto que tenho mais força, posso bater e ela, como criança, não pode bater porque é criança, percebe? Quando você castiga uma criança, se você chamar ela e perguntar o que foi que ela aprendeu com aquilo, por que você tá de castigo? No máximo ela vai saber te dizer sobre o comportamento que colocou ela ali de castigo, mas não vai saber dizer sobre habilidades e consequências importantes diante daquele comportamento que apareceu ali. E o que eu quero pensar com vocês é que o que será que é de fato a nossa função? Fazer a criança sofrer para que ela não se comporte daquela forma de novo? Ou dar a ela ferramentas e condições necessárias para aprendizagens que ela vai levar para a vida toda? Ensinar empatia, compaixão, respeito e principalmente que a nossa ação no mundo tem consequências. Então, quando o nosso olhar está em punir o comportamento, eu não estou ensinando a criança a perceber que a ação dela no mundo tem uma consequência. Quando ela bate num colega, aquele colega pode se sentir humilhado, ferido e até se machucar. Como que eu tenho ensinado ela a dar suporte para aquele colega? A perceber que quando ela bate no outro, o outro sente aquilo. E o que ela pode fazer para reparar aquela ação? Percebem que o olhar está num outro lugar? E isso implica reflexão, respirar fundo, porque quando a gente, por exemplo, vê ela agredindo uma outra criança, a nossa reação é se defender. O que vão pensar de mim? O que vão pensar dessa criança? Ela não vai ter amigos. E aí vem toda aquela gama de pensamentos numa fração de segundo. E como nós somos os adultos, eu quero convidar você a dar aquela respirada, porque a gente tem condição de fazer uma pausa antes de agir. Não é a sua ação na hora que faz diferença para a criança, mas é uma ação efetiva que de fato leve ela a pensar no seu comportamento e a desenvolver habilidades e questões sociais, o olhar para o outro, a empatia, a compaixão, solidariedade, toda uma gama de coisas que a gente de fato quer ensinar para essa criança. Mas acho que dá para a gente parar por aqui, porque a nossa proposta com o desafio de parentalidade é dar um gostinho para levar a gente a pensar. E depois me conta como é que essa reflexão chega aí até você. Um grande abraço, um ótimo carnaval e até semana que vem.